Fala pessoal, vídeo aqui bem prático. Vamos comentar hoje sobre 5 passos para escolhermos ações que pagam bons proventos e eu irei comentar sobre algumas empresas. Isso aqui não é recomendação, mas com intuito educativo e você pode replicar esses passos para qualquer empresa da sua carteira. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, se inscreva no canal, deixe o gostei no vídeo e também comenta alguma dúvida ou sugestão de vídeo. Aí bora lá, o primeiro passo, o mais importante de tudo, você tem que entender como a empresa ganha dinheiro. Porque eu vejo muitas pessoas começando na bolsa, querem investir através de dicas, aí vem uma pessoa falando sobre certa ação e do nada quer alocar nesse ativo e não sabe nem como a empresa ganha dinheiro. E a minha dica é: toda empresa possui o seu site de relacionamento com o investidor e procura na internet, Thaís RI, ou coloca o nome da empresa e coloca RI ao lado. Aí, por exemplo, abrirá o site da RI da Taesa e tem várias informações sobre a Taesa, sustentabilidade, governança, estrutura corporativa, dividendos, resultado da empresa, cobertura de analistas, endividamento, como funciona o setor e muito mais. E a própria empresa pode destacar por que alocar o seu capital nesse ativo e a Taesa cita que atua 100% na parte de transmissão de energia, possuem uma grande receita, várias concessões. A empresa cita que possui histórico resiliente de lucro, payout elevado, dividendo elevado, receitas previsíveis e corrigidas pela inflação e uma política de proventos bem estabelecida. E aqui abaixo eles citaram todo o crescimento na sua receita, que saltaram de 8 para 41 concessões e a sua receita cresceu de 799 para quase 4 bi. Então, toda empresa terá alguma apresentação dizendo como ela ganha dinheiro, política de proventos, histórico e muito mais. Com isso, olhando aí com calma para entender como a empresa ganha dinheiro, o segundo ponto, o histórico de lucros é fundamental, porque se você quer receber renda passiva, lembre-se que, em geral, o dividendo representa um percentual do lucro da empresa. Aí tem dois pontos: se o lucro for consistente e crescente, o dividendo poderá ser consistente e crescente, e o segundo caso, se o lucro oscilar bastante, certamente o provento em algum momento irá despencar. Daí, imagina lá no futuro, você precisando dessa renda passiva e do nada a empresa entra em um ciclo de baixa, cotação despenca, provento cai, aí você fica com aquela batata quente na mão sem gerar renda passiva. Outro ponto é que o histórico fala bastante do futuro da empresa e existe esse estudo bem famoso que quanto maior o histórico de lucratividade, maior será a chance dessa empresa ter lucros. E quanto maior o período de prejuízos consecutivos, menor será a chance dessa empresa reportar lucros. Então, um bom filtro é tentar olhar o histórico de resultados, porque se a empresa possui lucros há bastante tempo, a chance dela continuar sendo lucrativa é muito grande. É evidente que tem que ver caso a caso e também a empresa pode ser lucrativa sim, mas se o resultado cair 50%, o mercado pode acabar batendo na cotação. Então tem que ver tanto o histórico e também a perspectiva da manutenção ou do crescimento desse resultado. E vocês podem encontrar isso no site Investo 10. É só entrar no site, clica nessa lupa e digita o ticker da empresa que você quer procurar. E aqui abaixo terá vários dados e informações, e um deles é sobre o histórico de lucros da empresa. Fora isso, vocês também poderão encontrar outras informações. Já o terceiro ponto, olhar a política de proventos para entender se é pago com base na EBITDA, no lucro, na geração de caixa da empresa. E, por exemplo, no site da RI, da Irani, clica em Governança Corporativa, Estatuto e aqui abaixo possuirá a política de pagamentos da empresa. E nessa foto temos como funciona a política. Eles pagam 25% do lucro de forma trimestral e perceba que tem essa outra condição: se a dívida ficar abaixo de 2,5, esse indicador de dívida líquida sobre a EBITDA, então a empresa irá propor um payout acional de 25%, totalizando um payout de até 50%. E também vocês podem encontrar essa informação de dívida líquida sobre a EBITDA, é só descer aqui a página, na parte de indicadores, que terá aqui dívida líquida sobre a EBITDA, que por exemplo o da Copasa é de 1,38. Ou seja, em praticamente 1 ano e meio de geração de caixa, a Copasa consegue quitar toda a sua dívida, considerando o caixa que a empresa possui. E por sinal, abaixo de 2, a empresa possui uma situação de dívida
muito confortável. Além do mais, outro exemplo de política de proventos, temos aqui o da Copasa. A empresa cita claramente dividendos regulares, eles pagam de forma trimestral e isso aqui representa de 25 a 50% do seu lucro. E além do mais, a empresa cita que eles pagam de forma trimestral e pagam em até 60 dias após a data da aprovação. Ou seja, se a empresa aprovar algum provento no dia 10 de junho, o pagamento acontecerá no dia 10 de agosto. É mais ou menos isso o que acontece na Copasa. Outro ponto, pode acontecer um pagamento extraordinário de proventos e para 2023 a empresa cita que irão pagar 50% payout. Aí você tem que ver caso a caso, porque cada política é diferente. Aqui no caso da Copasa não teve essa trava da dívida, mas possui no caso da Irani, e também outras empresas travam a sua política a depender de certo percentual do lucro, da dívida e também de outros fatores. Aí tem que olhar para cada empresa da sua carteira. Já o quarto ponto, tentar olhar o histórico e a consistência do provento pago dessa empresa. Por exemplo, no caso da Taesa, perceba que o dividendo caiu sim, mas nunca foi para zero e, em geral, o dividendo sempre ficou nessa faixa de R$ 2 a R$ 3 por ação. Fora isso, com aquele GPM fora da curva, em 2021 e 2022, a Taesa pagou um provento espetacular, mas perceba que esse dividendo já caiu. Outro exemplo, temos aqui a Petro. Em praticamente 10 anos, em apenas 3, a empresa pagou grandes proventos. E de 2014 até 2020, praticamente a empresa ou não pagou nada ou pagaram um dividend yield pouco atrativo. Aí, de fato, a empresa tem pago 26%, o mercado projeta acima de 10%, mas você tem que entender cada tipo de empresa na sua carteira e nessa tem um risco maior, você pode receber um provento maior ou também você pode ficar vários anos vendo a cotação cair por causa de um ciclo de baixa e uma queda no lucro e na cotação, consequentemente o provento acaba despencando. Então tem que ter isso aqui na cabeça, principalmente em empresas cíclicas na sua carteira. Já o quinto critério, que também é interessante, olhar a perenidade do negócio, porque não adianta investir em uma empresa que você acredita que daqui a 3 ou 5 anos esse setor irá morrer, porque certamente a empresa vai despencar o lucro, a cotação e deverão deixar de pagar proventos. E essa parte da perenidade são setores que consideramos mais estáveis, duradouros ao longo do tempo e conseguem sobreviver principalmente em períodos de crise. E tem várias empresas que nas crises elas continuam reportando lucro e pagam bons proventos. Outro ponto, uma grande observação, a empresa atuar em um setor perene não é garantia que esse investimento será rentável, até porque existem empresas que atuam em setores perenes que são boas e outras que são ruins. Outro tipo, a empresa pode ser boa, mas pode ser muito cara. Daí, se você pagar caro, pode acontecer que você se frustre, principalmente se essa empresa não entregar todo esse crescimento. E aqui temos um exemplo de setor perene, a parte de água e saneamento. Temos aqui a Copasa, um setor que você imagina que durante anos continuará existindo. Eu não imagino que esse setor acabará. E ainda tem aquele ponto, você tem que olhar também para o vencimento das concessões. E, por exemplo, a porcentagem de receitas oriundas de concessões com vencimento após 2031 representavam 83%. Então, entre aspas, a empresa possui 83% da receita garantida até 2031. Aí você tem que ver se irá acontecer essas renovações ou não. E também tem outros setores, a parte financeira e também a parte de energia elétrica, que é bem clássica, mas é aquele ponto, você tem que selecionar boas empresas para a sua carteira. Até porque teve bancos que geraram muito valor e outros não, teve elétricas que performaram muito bem e outras não, por exemplo a Light. Então tem que ver caso a caso para não confundir essa parte de ser perene e acha que tudo dará certo só por causa disso. Então, pessoal, comentamos aí sobre 5 passos para selecionar ações que pagam bons proventos. E outro ponto interessante são ativos com múltiplos baixos, porque se a empresa possui um PL de 20, de 30, esse ativo pagará um dividend yield bem baixo, mesmo que ele pague 100% de payout. Porque digamos que uma empresa possua um PL de 20, aí se eu fizer o inverso do PL, 1 dividido por 20 e multiplicar por 100, caso a empresa pague 100% payout, ela só pagaria 5% de yield com uma relação
de preço sobre lucro de 20. Ou seja, cuidado se você quer renda para alocar o seu capital em ativos com múltiplos elevados, porque mesmo se o payout for elevado, o dividend yield será pouco atrativo. Além do mais, o sétimo ponto seria ações com dívida controlada, e algumas pessoas colocam esse critério de dívida líquida sobre patrimônio abaixo do Q1 e dívida líquida sobre EBITDA abaixo do Q2 ou 2,5. Aí também tem que ver caso a caso, porque a empresa pode citar que entrará em um ciclo de investimentos, consequentemente, o mercado pode imaginar que essa dívida poderá crescer, e se a dívida ficar muito alta, isso pode pesar nas despesas financeiras, o que bate no lucro da empresa. Consequentemente, se bate no lucro, isso pode acarretar em uma queda no provento. Ou seja, 5 critérios que destacamos, além de múltiplos atrativos, perspectiva também do crescimento do resultado e também uma dívida controlada. Aí comenta aqui abaixo se você coloca outro critério para a sua estratégia. Então, pessoal, por esse ter isso, aí deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro. O valor é muito baixo para o conteúdo que é entregue, tem vídeos semanais, postagens em texto, tem a nossa comunidade que vale ouro e tem várias informações, trocamos ideias e você pode tirar suas dúvidas sobre investimentos e também possui várias planilhas para quem for membro do canal. E se você não gostar, você cancela em um clique. Fora isso, se você quiser migrar para o BTG, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo e fala que vai através do Neto e pede a tabela, tanto com os benefícios da corretora e também o cartão Black no BTG. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.